Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E o tema do programa de hoje é uma das 1000 perguntas que rondam a minha cabeça e que me mantém acordada todos os dias. Alô, Loite, Henrique Boaventura, e o papo hoje é sobre furar a bolha de consumo da cerveja artesanal. Furamos, não furamos? O que está acontecendo com isso aqui? E para falar mais sobre isso, nós trouxemos o Thiago Garcia. Dá um oi pro pessoal aí, por favor. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Energia lá em cima. Mais uma vez aqui, obrigado pelo convite, Lud e Henrique. Vamos falar um pouquinho sobre bolha, né? Será que existe bolha mesmo? Ah, pois é. Eis a questão que tira o sono de Ludmilla. Inclusive, noite passada, tirou o sono dela. Exato. Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui? Você vê valor nas abobrinhas e toda a mazela de coisas que falamos aqui? Aprecia esses debates e reflexões que trazemos para você? Então vem ser mecenas do Surra de Lúpulo pelo Apoia-se. O link é apoia.se/Surra de Lúpulo. Claro que também tem um jeito grátis de ajudar. Você pega esse linkzinho e você lá esse episódio no Spotify, no YouTube, qualquer que seja o link que você está escutando, e manda para aquele amigo ou amiga que curte cerveja especial. E você vai ser o nosso promotor ou promotora da palavra do Surra de Lúpulo para o mundo. E também, outro jeito bom de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de áudio preferida e deixando 5 estrelinhas na avaliação. Isso vai fazer com que as plataformas nos recomendem e entenderem que somos relevantes para você e para pessoas como você. Isso aí. E falando de cervejarias artesanais que atendem e muito bem a todo tipo de público, a gente tem o prazer de anunciar que a Dogma é a nossa nova mecenas empresarial. Um dos segredos do sucesso dessa cervejaria é um portfólio amplo que vai desde uma excelente Pilsen com preço mega acessível até estilos mais complexos como Imperial Stouts e Hazy IPAs, garantindo ao consumidor uma jornada completa pelos sabores da cerveja artesanal. A Dogma está com um site renovado que entrega em todo o Brasil, além de um clube de assinaturas muito legal. Agora, corre no site deles para conferir e usa o cupom SDL7 para levar 7% de desconto na tua compra. Não é na primeira não, quer comprar todo mês, 7% de desconto. Vai lá. Bom, gente, sem mais delongas, a gente está aqui com o Thiago Garcia. Ele é o pai do Festival ISO, que inclusive esse ano a gente teve o prazer de ter como parceiros aqui de divulgação. A gente espera que logo eles estejam de volta, porque o ISO está sempre já trabalhando no ano seguinte e isso significa que o festival está funcionando. Então, bebedoras e bebedores de cerveja independente, sim, eu gosto desse termo, cerveja independente, eu vou repetir até todo mundo começar a usar. Não fazem a mais vaga ideia do tamanho real do nosso mercado. E por quê? Porque a gente não tem dados sólidos de produção e consumo que ajudem a sustentar essa conta. E aí, Lud, fica a pergunta: como falar em crescer ou furar a bolha sem saber o nosso tamanho? Onde é que a gente está na fila do pão? E esse programa, mais uma vez, traz mais perguntas do que respostas. Mas a ideia aqui é buscar pistas, migalhas, fazer o caminho de migalhas de João e Maria para tentar entender o caminho. A nossa proposta é que nós três aqui tenhamos um momento de discussão e tentaremos responder juntos as perguntas que estão na mesa hoje. Isso aí. Agora, apesar da falta de certeza, o anuário do MAPA, que foi publicado no começo de agosto, eles nos deu um cheiro do tamanho desse mercado. Aí, fazendo contas simples,
Porém, baseadas no relatório, eu não tirei nenhuma informação de Mitsubaquito, querido. A gente tem alguns números para apresentar para vocês. E não é de sovaco de Lud, é de sovaco do mapa. 5% das cervejarias, ou seja, 98 fábricas, produzem 99,2% de toda a cerveja no Brasil. Enquanto isso, as outras 1.851 cervejarias, que representam 95% dos estabelecimentos, e são todas de pequeno porte, produzem apenas e exatamente 0,8% do volume total. Esse, jovenzinhos e jovenzinhas, é o tamanho da nossa bolha. E aí, eu já pergunto, já encaminho, já direciono. O que é a bolha da cerveja independente, Thiago? Que pergunta maravilhosa. Vou começar fácil. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que, de fato, fazer é definir o que é a bolha, né? Quando a gente foi fazer a reunião de pauta, a primeira vez que eu conversei com a Lud, eu tinha uma ideia de que existe uma bolha de pessoas que consomem cervejas, que vivem dentro de um universo que elas acham que representam todo um mercado e tudo mais. E com a conversa que a gente teve, eu cheguei que a gente tem uma bolha dentro de uma bolha, que fica dentro de uma outra bolha, e que talvez essa seja a ideia de furar pequenas bolhas para chegar até a bolha master, que é de alcançar todos os consumidores, que é uma utopia, na minha opinião. Eu acho que bolha é a gente olhar só para o próprio umbigo e achar que nós estamos satisfazendo o mercado, e nós não estamos. Eu acho que o mercado está passando por uma crise. A gente vê isso pelos dados americanos, a gente vê isso até nos dados nacionais do anuário. A gente cresceu, mas cresceu menos do que vinha crescendo, como o mercado craft, né? Então eu acho que, assim, furar a bolha é tentar mostrar que o mercado craft pode alcançar mais pessoas do que ele alcança hoje e ser mais democrático. Furar, o que é a bolha da cerveja independente, para mim, especificamente falando, já que a proposta é cada um dar a sua pitada, né, o seu sazon. A bolha da cerveja independente, ela tá associada equivocadamente, talvez a uma coisa de... Era para ser qualidade, mas aí a qualidade virou glamour, que virou um certo até desprezo por quem não comunga do mesmo rótulo, do mesmo gosto, um tanto de julgamento, ou seja, aquilo que era para ter começado puro e bom, como vamos comungar de uma cerveja que tem uma qualidade, uma atenção, feitas em pequenos lotes, e aí a gente vai criar um universo interessante a partir daí, começou a virar um segregador social e etc, e talvez por isso também gere barreiras, né? Então, eu acho que a nossa bolha, talvez seja isso que o Thiago tenha dito, que é uma bolha dentro da bolha, ou seja, talvez tenha um grupo um pouco maior, que quer que isso alcance mais pessoas e que precisa pensar em preço, que precisa pensar em camadas, mas existe uma bolha mais central que olhe para a cerveja especial, independente, artesanal, como uma coisa que tem que ser... Quando você abre a latinha, não vai fazer... Não vai ser um... Entendeu? Então, eu acho que isso também afasta as pessoas, o vocabulário muito rebuscado, sabe? Essa separação. Só para pontuar, eu tive recentemente na Bélgica e, assim, não significa que você não deva ter rituais, que não deva ter respeito, que não deva ter tradição. Tem que ter. Pô, você vê a galera andando lá no Belgian Beer Week, a galera andando vestida com aquelas roupas cheias de pompa e circunstância, a galera ostentando medalha da pá do cervejeiro, não sei das quantas, uma reverência a essas pessoas que são importantes pra essa cena, mas não existe um afastamento. Tá todo mundo junto ali ao mesmo tempo, entendeu? Então, será que a gente não tá precisando voltar um pouco atrás e buscar um pouco dessa comunhão? Descer do pedestal, talvez? Porque eu também fiquei com essa impressão quando, numa das oportunidades que eu tive de ir na Alemanha, eu também fiquei com essa sensação. Lógico, cidades do interior, não cidades majoritariamente com big players, né? Mas tu vê muito essa questão de... É cerveja, e a cerveja, ela é comunitária, a cerveja é para agregar e não para separar. E eu também fico olhando um pouco para essas microbolhas que o Thiago falou, e talvez dentro dessas microbolhas elas acabem criando isolamentos entre pessoas que poderiam estar transitando ou poderiam estar expandindo essas bolhas para outros lugares, né? Então, eu também me pergunto se... Acho que eu vou muito na pegada da Lud, referente à questão de
tem que também dar um passo para trás e não achar que cerveja é tudo isso, né? É muito bom, cerveja é muito bom, tem muita cerveja especial boa, mas também tem muito espaço para pegar a cerveja do dia a dia dentro da cena de cerveja independente. Caraca, é muito bom isso. Cerveja não é tudo isso. Não, é tipo, sabe? É cerveja, sabe? Sabe aquela frase do Garrett? É isso, tudo vira mijo. Fala aí, fala a frase aí. Fala a frase. No final tudo vira mijo, velho. É isso. Não, eu quis dizer que a gente acha que vive uma bolha, dentro de uma bolha e tudo mais, porque eu acho que a cerveja, falando do mercado que eu trabalho, que é do high-end, né? Quer dizer, eu tenho um festival de cervejas high-end, então eu trabalho no núcleo da bolha, eu acho. A gente foi conversando lá durante o festival se o ISO furava a bolha, né? Primeiro, eu não acho que fura a bolha, eu acho que o ISO é o centro da bolha, mas o ISO, ele é um evento para pessoas que gostam de cervejas extremas, geralmente mais alcoólicas ou mais trabalhadas ou de maior esmero na produção, mas que ao mesmo tempo, o que a gente quer nesse contexto de tentar furar a bolha é fazer um evento em que eu consiga mostrar para, inclusive, quem não gosta de cerveja, é um universo que ele não conhece. Quer dizer, eu falo para as pessoas assim, ó, se você não sabe nada de cerveja e for ao Festival ISO, você certamente vai conseguir ter uma experiência, e várias pessoas fizeram isso. Esse ano eu consegui levar alguns colegas médicos, né, ao festival, e todos eles ao final falaram, cara, o que é isso? Isso aqui eu não imaginei que isso existisse. Quer dizer, eu estou começando a furar a bolha exatamente aí, né? Quer dizer, levar pessoas que seriam potenciais consumidores desse mercado para dentro do festival. Mas eu estou falando de um nicho de pessoas que têm um poder aquisitivo, um nicho de pessoas que têm um perfil sociodemográfico. Então, eu furo a bolha dentro da bolha, ou seja, eu tô falando de pessoas que bebiam vinhos muito rebuscados, às vezes de alto valor agregado, e que não viam esse valor na cerveja. Que, quem sabe, a gente consegue furar essa pequena bolhazinha desse pequeno mercado em que pessoas que estão em outros produtos migrem ou vivam a experiência da cerveja e entendam que a cerveja é muito mais do que o que é vendido, né, de propaganda, da pessoa bebendo lá na praia com pessoas de biquíni e tudo mais. Eu acho que essa é uma frente também, desculpa, você estava complementando. Não, então, só para concluir, assim, eu acho que essa é uma pequena bolha que tem que ser furada, e aí depois, então essa é a bolha dentro desse pequeno nicho de pessoas que têm poder aquisitivo para comprar cervejas high-end, que a gente sabe que não é barato, por causa do preço. Então essa é uma pequena bolha. Depois a gente vai para uma outra bolha, que é das pessoas que consomem cervejas, de um modo geral, que já consomem cerveja, mas não conhecem esse universo da cerveja high-end ou da cerveja artesanal, por achar que às vezes tem muita frescura, tem muita... eu tenho vários tios e tias que falam, isso aí que você bebe não é cerveja é o que eu bebo, isso aqui, essa aqui e tal, e mostra, falando que o que eu... né? E aí, essa é a outra bolha para alcançar pessoas que bebem cerveja e que de fato não estão usufruindo do tudo que a cerveja pode oferecer. E depois tem a bolha gigante, que eu acho que é ser acessível a todos, né? Aí a gente está falando de pessoas que não têm poder aquisitivo e que talvez possam ter acesso, e isso é um outro papo que a gente pode explorar um pouco mais depois. Um comentário que eu vou fazer, que Ludmilla vai querer me matar porque talvez eu esteja atravessando a pauta, mas tem uma parada interessante, né? Tu usou esse exemplo dessas pessoas, né, do teu meio que tu levou e são pessoas consumidoras de vinho. E eu fiquei me questionando sobre até que ponto a cerveja fez o papel dela de ser cerveja especial, de ter sabores e aromas diferenciados que conquistaram as pessoas, e até que ponto não está conectado, de certa forma, essa conquista, né, de bolha, com o que a Lud falou. De as pessoas se identificarem com o evento, gostarem daquilo ali, e aquilo ter alimentado também essa quebra. Se a cerveja não foi somente ela a mola motora de transformação. Bom, eu não vou nem replicar, que é pra gente poder continuar, e a gente vai voltar nesses temas todos muitas vezes, porque eles se tocam, se interligam, mas eu vou trazer uma informação aqui que é um fio condutor, que a gente fala de ajudar o Surra, de apoiar o Surra, de mandar o link, mas tão importante do que fazer essas coisas todas e que ajuda a furar bolhas é contribuir com quem ajuda a manter o Surra de Lúpulo no ar, que no caso aqui é a Stannis.
Então, comprem cerveja, bebam cervejas, mas comprem dos parceiros que ajudam a manter o Surra de Lúpulo no ar. A Stannis não só produz rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também vai além, proporcionando experiências completas nos bares próprios e um e-commerce que entrega no Brasil inteiro. Melhor, quem está ouvindo a gente aqui agora pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% em qualquer produto no site deles, que é o www.stannis.com. E o Mecenas tem um desconto maior. Mas para você acessar o desconto de 25% do Mecenas, tem que entrar e ser Mecenas. Bom, voltando à pauta, depois do nosso merchan, a palavra dos nossos patrocinadores, a gente tem que pensar que a gente está aqui falando de um mercado brasileiro artesanal, de renovação, de renascimento das cervejarias independentes, que está aí mais ou menos entre 15 e 17 anos. E aí a gente, pela resposta da pergunta passada, que a pergunta seria, nós já furamos a bolha? Então vamos só recapitular. A gente já identificou no nosso papo que existem bolhas dentro da bolha, ou seja, a gente está num copo de chopp com várias micro bolhas, uma do lado da outra. E existem estratégias distintas para furar cada uma dessas bolhas, né? Não é como se a gente fosse estourar uma bolha e liberar todas as feras. Então, o Thiago deu o exemplo dos amigos médicos e etc. Então, a gente não furou a bolha ainda, né, gente? A gente só pegou... A gente tá no... O Leandro, parceiro do podcast, gostava de chamar de early adopter. Uhum. São as primeiras pessoas que simplesmente falaram assim, é novidade, vou lá. A gente só tá nesse grupo ainda, então, por enquanto. Bom, se a pergunta for pra mim, eu acredito que foi totalmente. Pensando num mercado, sei lá, nós somos 0,8%. 0,8. Com certeza. Óbvio que nós estamos tentando furar a bolha, que a gente não furou ainda, através de várias, no meu entendimento, existem várias frentes, né? Eu sou, por exemplo, um cara que viajei o Brasil todo para beber cerveja, né? Eu já conheço vários cervejarias no Brasil. E uma das coisas que eu sempre falo para os cervejeiros é, cara, quem tá lá na ponta servindo a cerveja é a pessoa mais importante da cadeia. Porque você tem um baita de um esmero para fazer, você tem uma preocupação do caramba, você faz todo um processo. Na hora de vender, eu tive a oportunidade aqui em BH de participar da gestão de um bar de cerveja aqui, é um dos melhores bares aqui, que chama Craft Station. Eu fiquei um tempo lá, ajudando na gerir o bar e tudo mais, logo pós-pandemia, e eu fiquei no balcão. Cara, essa experiência de balcão é muito transformadora para quem gosta de cerveja. Porque eu falava de cerveja para as pessoas que chegavam lá e perguntavam assim, Pilsen que você tem? A minha pergunta próxima era, o que você gosta? E aí a pessoa falava, eu gosto de Pilsen sim, e aí começava a conversar do meu interesse próprio, né? Eu queria fazer aquela pessoa conhecer mais coisas. E ali você começa a plantar uma semente. Essa pessoa chegou um dia que um cara falou, cara, nunca fui atendido assim, que legal e tudo mais. Depois ele voltou com mais pessoas. E você, quer dizer, a gente precisa tentar consumir a cerveja como ideia mais do que como produto. E isso é uma coisa que eu acho que vai ajudar demais a gente a furar a bolha. A tentar mostrar a cerveja como ideia, como ideologia, como conceito e diminuir um pouco da visão de apenas como produto. Olha que coisa bonita, que coisa legal, que coisa gostosa. Não, peraí, você está consumindo uma cadeia, né? Isso é uma coisa que eu valorizo demais e as novas gerações, eu tenho visto muito mais isso, né? O pessoal tem bebido menos de fato, né? Isso é uma coisa inegável, que as novas gerações vêm bebendo menos, mas elas vêm consumindo mais coisas assim, peraí, o que está por trás disso aqui que eu estou bebendo? Será que eu estou satisfazendo uma cadeia? Por exemplo, a Ambev, por um longo período de tempo, teve várias práticas predatórias de mercado. E aí, como é que você vê isso como consumidor? Você incentiva isso? Você acha isso legal? Você denuncia isso? Você fala, olha, não, eu não bebo Ambev por ideologia, por questão ideológica, muito mais que mercadológica. Né? E várias pessoas estão consumindo produtos, os ready to drinks, por exemplo, que estão super na moda, eu acho, especialmente em Belo Horizonte, Checkmate, que é um sucesso, e muito com a garotada que quer falar, tipo assim, cara, eu tô bebendo um negócio que é mercado local, é nosso aqui e tudo mais. Muitos nem sabem que tem parcerias com grandes marcas e tudo mais. Então, assim, eu acho que furar a bolha, a gente não furou. Nós estamos muito pequenininhos. Mas a gente precisa começar através dessas pequenas ações que estão lá na ponta, não estão aqui no centro de quem está fazendo. Enfim, no ISO, por exemplo, como eu falei, não estou furando. Mas tem uma parada interessante. A gente trouxe recentemente no Plantão Cervejeiro que a Ambev, por exemplo, está se afastando cada vez mais do setor de hospitalidade. Está se afastando mais desse ponto específico que tu trouxe,
que talvez seja a chave, ou uma das chaves, ou uma das agulhas, né, para furar as bolhas, e a gente vê uma das big players se afastando, fazendo o movimento contrário, se afastando da hospitalidade e talvez reforçando essas bolhas, reforçando as camadas de isolamento dessas bolhas com esse tipo de atitude. Porque, querendo ou não, a Ambev, ela, como tu falou, apesar de que ela, por muito tempo, ela teve atitudes predatórias, não é exatamente como se ela tivesse agora virado a chave e se tornou boazinha. Ela diminuiu, mas ainda assim ela tem a dominância no mercado. E uma das maneiras também de furar a bolha seria que, através disso. E, ao contrário, ela está se afastando. Então, deixa eu trazer um ponto sobre isso e sobre mercado predatório. As empresas trabalham com um negócio chamado colchão reputacional. Como é que eu fico bem na foto, né? Então, em algum momento, há 12, 13, 14 anos atrás, quando algumas crafts chegaram, a Ambev falou assim, que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Eu tinha uma dominância absurda, ninguém queria fazer um sabor diferente. No máximo, eu tinha que botar 45% de milho, eu botava 48%, eu botava um cheiro de um malte assim assado e pronto. Botava um açúcar, um caramelo e era isso. E aí começou a chegar a Colorado, começou a chegar a Vals, começou a chegar a Eisenbahn, etc. e outras tantas marcas. E eles, aquela história do tipo, o que eu faço? Eu não posso extirpar, eu vou comprar pra acabar. Que foi o que aconteceu com a Vals, vamos combinar. Eu comprei pra, entre aspas, detonar a marca. Se a família Carneiro ganhou um dinheiro do cacete, isso que bom pra eles. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. E tudo bem, novamente. Ninguém é criança aqui. Aí, o que tá acontecendo com a Ambev agora é, isso tá dominado. Eu já entendi que essa onda não vai vir uma tsunami. Pelo menos do que eles estão me mostrando nesses últimos 15 anos, não vai vir. Eu não preciso estar no setor de hospitalidade. Pra que eu vou gastar dinheiro, tempo com isso? Eu vou fazer ponto de contato, que é a experiência do consumidor, patrocinando o show, patrocinando o pagodinho do Tiaguinho. Eu vou fazer outras maneiras de para me aproximar do público que não tem a ver com gerir um bar, com garçom, com torneira de linha de chopp, etc. Então, assim, pra mim é isso. E a outra questão que a gente também já debateu bastante no plantão é as grandes empresas, a gente tem um programa sobre isso aqui no Surra, estão migrando para a premiorização dos rótulos. Então, vai ter cada vez mais cerveja puro malte, com essa coisa premium XYZ. Vai ter cada vez mais. Spaten, Beck's, Heineken, etc. E aí, a gente até deu essa dica. Você é uma cervejaria artesanal que tem condição de ter uma linha premium? Tenha! Porque aí você é um outro ponto de contato para furar uma outra bolha de quem consegue pagar o preço que essas cervejas significam no supermercado ou no bar e pode beber a sua. Que vai ser de melhor qualidade, talvez, que vai ter um sabor melhor. É outra bolha, não é a bolha do médico do ISO, né? Então, aí é isso, são muitas linhas de frente, muitos pontos de contato com a linha do inimigo. Mas não se enganem, aqui em Copacabana, por exemplo, eu podia tirar fotos, eu vou tirar fotos dando a volta no quarteirão de uns 8 ou 9 bares. Todos eles estão com letreiro absolutamente, eu vou falar pasteurizado de propósito, de Budweiser. Todos eles. Isso pra mim é terrível, porque isso significa o quê? A empresa chegou e falou, bom, você tá comprando muita cerveja de mim pra gente reforçar, ela pega e dá aquele banho de loja no bar. Uhum. Isso é predatório. Quando é que uma cervejaria quando é que a Krug consegue fazer isso num botequim em BH? A gente teve isso em BH, né? Isso já existiu em BH. Quem fazia muito isso era a Baker, né? Então, quer dizer, depois que a Baker sofreu todo o processo que ela sofreu, muitas cervejarias tentaram entrar e falavam, caramba, eu não consigo fazer o que a Baker fez. Porque ela fazia exatamente isso. Ela colocava ombrelones, colocava decoração, comprava torneiras, né? Isso, e aí depois ruiu. Né? Ou seja, essas práticas predatórias, elas são autopredatórias muitas vezes, né? Mas eles não estão nem, porque eles estão dentro daquela margem de perdas que já está dentro da conta, está dentro do cálculo, está tudo certo. Você tocou um ponto que eu acho muito importante, que falar de furar a bolha é falar de preço, né? E preço é uma coisa que a gente está vivendo. Um dos motivos da crise da cerveja, no meu entendimento, é exatamente a expansão monetária dos países pós-pandemia, um fenômeno inflacionário, e aí os preços sobem, o poder de compra cai, e isso muda o que os caras chamam de custo de oportunidade, né? Tem um livro que eu gosto muito, chama Psicologia do Dinheiro. É um livro super legal.
recomendo a leitura para todo mundo. E ele ensina um pouco sobre essa questão do custo de oportunidade. Quer dizer, o que você está deixando de comprar com aquele dinheiro e você está gastando, né? E uma das coisas que eu comentei com as pessoas que eu falo hoje em dia é o custo de oportunidade da cerveja mudou. Antigamente eu conseguia competir cerveja com cerveja. Agora a cerveja compete com vinho, compete com uísque, compete com outros destilados, porque o custo do produto elevou de tal forma que agora uma garrafa de cerveja, uma lata de cerveja, por exemplo, de uma cerveja daqui de BH, Tarim, por exemplo, é o preço de uma garrafa de vinho. E não era assim no passado. Isso não era assim. Então, se o custo elevou demais e agora a competição mudou, não é dentro da própria cerveja, então a gente precisa conversar com outros mercados. A gente precisa entender outros mercados para poder tentar crescer o nosso também. E dar valor para o nosso, da forma como a gente entende que funciona. Custo de cerveja comum, a gente não vai conseguir chegar, é impossível, a gente já sabe disso. Então, a gente vai conseguir vender o litro da cerveja a R$6, a R$7? Não, a gente não vai conseguir, a não ser que seja uma cervejaria clandestina, né? Então, assim, tem que ver custo de imposto, custo de produto, custo de produção, custo de trabalhista, esses custos todos nos atrapalham a furar essa bolha. Isso aí é uma coisa que é inadmissível, que é inegável. Eu entendi, Thiago, nessa tua fala, que a tua opinião, né, que isso é uma das maneiras, né, de furar a bolha. A questão de preço é uma das opções que a gente tem como mercado para começar, pelo menos, um processo de furar essa bolha. E eu tendo a concordar contigo nessa questão, porque eu também vejo isso como uma problemática onde a gente tem cada vez mais cervejarias focadas muito, e não é que não deveremos ter um público high-end, mas focando exclusivamente em público high-end, exclusivamente em cervejas 40 plus, valor de lata, 40 plus às vezes até mais do que isso, sendo que existe outros estilos e outros sabores, né, que a gente poderia estar incentivando as pessoas a provarem, que também ajudariam a quebrar essa bolha, né? Aí a gente fala de dinheiro, mas a gente também fala de cultura, né? Veja bem, o Sul ainda é a região Sul que tem mais cervejarias no Brasil, certo? Acredito que sim. Sim. Isso o anuário também confirmou. Por que o Sul é o lugar que tem mais cervejarias no Brasil? Vocês têm alguma ideia? Não, eu acho que tem a ver com cultura, colonização europeia, e as pessoas vieram para cá produzindo isso. Exatamente. Então, com certeza, a gente tem que tentar começar a fomentar a questão cultural da cerveja. Por isso que eu estou falando muito da gente começar a embutir ideia no produto e não só focar no produto. A gente precisa começar a vender cerveja como ideia e não só vender como produto. As cervejarias precisam conversar com seus consumidores como ideia, não só como produto. Então, tipo assim, cara, isso aqui que você está consumindo está incentivando uma cadeia, está incentivando tem uma história por trás. No ISO esse ano a gente teve várias cervejas históricas, que é uma coisa super legal, e que são cervejas assim. A Dama trouxe uma cerveja histórica alemã de 3,5% de álcool, e não é uma coisa super difícil de produzir. Era uma lager relativamente tranquila, uma bebida super palatável. Vamos começar a conversar com a galera, vamos começar a colocar mais história na cerveja, colocar mais cultura na cerveja. Eu sou absolutamente favorável a isso, acho que isso é uma coisa que, de novo, começa a conversar com os outros mercados. O único problema é que a gente está falando de quem consome cultura também, e também é uma outra bolha, né? A gente sabe que a gente tem um mercado consumidor de cultura também relativamente pequeno, né? Então, assim, nessa questão de furar a bolha no quesito cultural, as cervejarias, elas têm um papel primordial de tentar mostrar para os seus consumidores a história, a cultura, todo o contexto por trás daquele produto. Eu acho que tem uma questão que é importante a gente colocar aqui, falando de vinho. Você chegou e falou dos seus amigos médicos que foram lá, que tomavam vinho. As pessoas vão a um restaurante gostoso, vão gastar um dinheiro num prato num restaurante de médio para bom, começa em R$80. Prato para uma pessoa, né? E aí, de repente, quem vai tomar uma garrafa de vinho vai começar em R$100. Se você pedir uma garrafa de R$80 no restaurante, se tiver, essa garrafa certamente custa, sei lá, 50% a menos no mercado. Não no supermercado, mas no mercado. E aí você chega e fala assim, semana passada rolou o Mundial de la Bière, e aí eu tava com 2 amigos, eu falei pro marido dessa minha amiga, eu falei, você precisava beber, você tá bebendo muito mal, você precisava beber mais comigo. Ele falou, me apresenta um negócio muito doido. Aí peguei e levei ele pra tomar uma belga lá. Ah, nada a ver. Eu falei, ah, é? Aguenta aí. Levei ele no stand lá do pessoal da Coisa Linda,
Marek e da Yarum. Eu sabia. Aí botei e pedi pra cada um deles fazer uma pequeníssima degustação, botar um fundinho do copo. A primeira que eu falei, pega de leve, vamos devagar. A primeira que ele ofereceu a Yarum era uma que lembrava espumante. Isso. A mulher pirou o cabeção na hora. Se eu falo pra ela que isso aqui é uma cerveja só, ela fala, não gosto de cerveja, eu tomo Hoegaarden. Quando eu bebo Hoegaarden. Aí tomou, não, parece um espumante, ok. Ele pergunta o preço da garrafa. No Mundial, aquilo custa um dinheirão, porque o cara tem que cobrar, por Mundial, a boca é uma... Enfim. Ele falou, pô, mas é muito caro. Eu falei, mas depois tu conecta com o cara fora daqui, cara. Aqui custa esse preço, fora daqui não é isso e tal. A gente foi apresentando coisas pra ele, o cara saiu de lá com 4 garrafas. Era pra ter saído com 2 de cada uma, não saiu porque uma só tinha chopp. E o dono da cervejaria, que era da Marek, não tinha nenhum cartão de visita com site, eu queria matar ele. Com site pro cara poder conectar nele depois. Errou feio, errou rude. Errou feio, errou rude. Então, assim, eu acho que... Aí, novamente, eu fui lá e dei uma furadinha nessa pequena bolha. Esse cara fala, porra, eu tomei uma cerveja de um nome confuso, mas daí eu tenho que levar ele até o Instagram também, né? Eu tenho que levar ele até um lugar, um ponto de contato que ele vai e consiga ir andando sozinho, porque senão tem isso. Seus amigos médicos gostaram. Aí, daqui a pouco vão começar, Thiago, o que eu bebo? Isso quer me matar e me perguntar isso. Aí tu pega uma furadeira, né? E começa a furar essas bolhas tudo, né? Toda, cara. Toda. Mas tem um ponto interessante também. Tu falou da Coisa Linda. Em conversa recente que eu tive com o Diego da Coisa Linda, ele falou que isso é uma estratégia nova deles, que eles estão tendo de muitas vezes se posicionar onde tu falou, Lud. Parece champanhe, parece espumante, parece uma... Parece drink, parece sei lá que coisa. Parece uma coisa que tá mais próxima dela, da pessoa que tá provando, e quebra a barreira. Uhum, total. A questão é justamente essa, tipo, a gente talvez, e eu não acho que sejam todas as pessoas que façam isso, mas talvez no mercado a gente fica tentando empurrar, é cerveja, tu precisa gostar dessa cerveja, é cerveja e não sei, talvez é a maneira, né? Tem outras maneiras de tu chegar nesse consumidor e conquistar pelo sabor, e não é cerveja, bebe cerveja. É verdade. E eu, só pra complementar um negócio dessa história das cervejas especialíssimas lá, ácidas e etc., esse meu amigo, ele cheirava, puta que cheiro ruim. Aí bebia, porra, que gosto bom. Ele falou, o cheiro é horroroso, mas o gosto é ótimo. Então são pequenas barreiras que você tem que ir debelando, porque sim, é muito diferente do que você foi ensinado a beber. Se você tem 50 anos, você tem 32 anos bebendo cerveja que tem o mesmo cheiro, o mesmo gosto, cara. Entendeu? Deve ser desesperador, mas as pessoas gostam, poxa. Fazer o quê? Não, gostam sim. Tá, então vamos lá. Aí, Thiago, você tá mais... Os seus pés estão mais dentro desse assunto. Qual é o papel dos festivais para formar e furar bolhas? Porque tem isso também, você pode fazer um festival... O ISO começou sendo um festival cerveja extrema. Você já falou, pera, que não posso ser só isso. Então, vamos entender o papel do formar e o papel de furar essas bolhas dos festivais. Vamos lá. Por que eu coloquei cerveja extrema no ISO, né? Porque eu queria distanciar de um festival de cervejas convencional. E de que maneira eu conseguiria fazer isso logo de cara? Porque o nome ISO não faz isso. Quem escuta Festival ISO, ou escuta o Festival Brasileiro de Cerveja, ou o Mundial de la Bière, ele não entendeu o que é a proposta, né? Nós estamos falando de cerveja. Quando eu coloquei Festival ISO de Cervejas Extremas, a mensagem que eu queria passar era: não venham para chopada. Não, isso aqui não é um evento para você ficar tomando Pilsen e comer churrasco, né? Nós estamos falando de um evento de cervejas extremas. Então, hoje eu vejo que foi muito acertada essa estratégia, porque de fato quem vai espera o que eu estou entregando. Então isso me deixa muito satisfeito. Uhum. Ou seja, eu quis, desde o primeiro festival, a gente sempre teve lager, sempre teve sour levinha, sempre teve cerveja tranquila, não tem só cerveja extrema. Mas é porque, de fato, a minha comunicação era muito importante de cara, já mostrar para a pessoa que isso é um festival de cerveja convencional. Então essa é a primeira ideia. E eu acho que o ISO é um festival muito mais formador de bolha, para manter a bolha, do que para estourar a bolha hoje, né? Nós estamos falando de um evento de 1.200 pessoas, que praticamente são as mesmas pessoas que vão todos os anos e aumenta, a gente vem crescendo 30% a cada ano, em média. Uhum. Então, assim, esses 30% são amigos
de quem já foi. Uhum. Ou são pessoas que já estão no mercado e estão lá dentro. Uhum. Então eu vejo o ISO um festival. Tem algumas cervejarias, Lud, que tentam entrar no ISO, e às vezes eu tenho que ser chato, e não é um papel que eu gosto de fazer, porque assim, eu me acho zero doutrinador, mas o cara fala assim, eu queria estar no ISO e tal. Eu falo, cara, o que você faz? Isso. Cara, isso não vende. Por exemplo, esse ano a gente teve no ISO a Sculpin. Uhum. A Sculpin estava com 50 litros no ISO. Uhum. É uma baita cerveja, uma cerveja super legal, mas para o público do ISO não chama tanto atenção. Então, assim, no fim das contas, sobraram 30 litros da Sculpin. No festival Open Bar. Pode tomar cerveja o que quiser, tanto que você quiser, qual você quiser. Uhum. Então, nós estamos falando de um público que está lá, não é para tomar a cerveja que já conhece, é para tomar cerveja nova. Então, é um festival reforçador. Tá. Ponto. Isso, não tenho essa pretensão. Você ia complementar alguma coisa, Lúcio? É porque eu acho assim, é importante a gente chegar e falar que ele é um formador de bolhas, um reforçador de bolhas, e a gente ainda segue precisando, no máximo, então, aumentar essa bolha. Não vamos furar, mas vamos dar corpo pra bolha, né? Vamos, que senão fica aquela bolinha pequenininha. Vamos inflar ela. Se fosse uma bolha no pé, ela incomodava no tamanho que fosse. Mas como é uma bolha de ar, no ar, né? A gente precisa dar corpo pra ela. Exato, sem dúvida. Mas falando do ISO de novo, é um formador. Mas agora a gente tem eventos que eu acho que eles começam a furar. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu entrei para o mercado através de um evento chamado Experimente. Tá. Era um evento que acontecia todo segundo sábado do mês, só com cervejas artesanais. Na época a gente chamava de cerveja artesanal ainda, né? Uhum. Então, cervejas independentes, cervejas independentes. E, assim, foi aonde era aberto, não tinha ingresso, você chegava lá, você consumia, e aí o organizador levava uma fração do consumo, e aí todo mundo ficava feliz naquela situação. Uhum. O que quebrou o evento? O que aconteceu? Ambulantes começaram a tomar conta do entorno do evento, vender cervejas comerciais a preço ridiculamente baixo, e isso transformar o evento numa churrascada, numa chopada, num evento de cerveja comum. Então, olha, pra você ver que interessante. Como é que você vê a briga acontecendo ali na sua cara e como que é difícil de você vencer isso, né? Vencer preço, né? Vencer preço é muito difícil. Mas o Experimente, por exemplo, e esses eventos todos descentralizados, eu acho que o caminho é descentralização. O ISO é um evento centralizado. Eu preciso de vários eventos em torno dele, que eu estou tentando trabalhar, inclusive, para descentralizar um pouco o ISO, fazer algumas formatos de pocket ISO e tudo mais em outras regiões. Exatamente para tentar começar a fomentar em outras regiões e criar, para mim, assim, expandir mercado. Sabe que ouvindo tu falar, Thiago, e também um pouco da Lud, eu me lembrei de alguns eventos que aconteceram aqui em Porto Alegre, região sul, tô falando região sul, né? Que eram eventos grandes e eram eventos que moviam muita gente que não necessariamente eram pessoas da cena, vou falar pessoas da cena cervejeira, eram pessoas de fora da cena, mas que se reuniam ali por causa do tipo de evento, que era mais ou menos na parada desse Experimenta. Várias banquinhas de cervejaria, tu não pagava pra entrar, era num shopping aberto, não sei se o Lud chegou a conhecer o Shopping Total ali, que é aquele que tinha a antiga fábrica da Brahma. Era aberto, faziam shows e tinha comida e tudo, enfim. Por alguns anos isso foi muito bom e foi muito grande. E eu não sei exatamente o que quebrou isso. Se foi a pandemia, no início da pandemia, ou se teve outra quebra que aconteceu, acabou levando a acabarem com esses tipos de evento com essa magnitude. Mas sim, havia esses eventos e eu não vejo mais acontecer com tanta frequência, pelo menos aqui na região sul. E também, definitivamente, não mais com o mesmo tamanho. Sim. Aqui no Rio tem algumas feiras, a mais famosa talvez seja a Junta Local, que reúne pequenos produtores de várias áreas. Então tem massa, tem granola, tem queijo, tem, sei lá, doce, cerveja e tal. E aí costuma ter, sei lá, 4 cervejarias quando a feira é menor. Aí, cevaderia, só cervejaria cigana, pequena, local. E assim, é óbvio que o cara não estoura a boca do balão, né? Tem que fazer uma feira dessa todo final de semana, mas enfim, mantenha a cena ativa, fomentando, né? Se a gente for parar pra pensar, um outro lugar furador de bolha, que a gente já falou aqui brevemente, é o falecido Empório. Falecido. Né? Tipo, onde a gente conseguia ir lá e olhar o rótulo da cerveja, escolher pelo rótulo, sem fazer a mais vaga ideia do que significa esse estilo, se arrebentar às vezes, dar certo outras. Enfim,
Não existe mais essa instituição, né? Eu acho que a gente perde também. Ô Lud, mas isso também tá ligado ao rolê da hospitalidade que o Thiago falou lá no início do programa. Sim. Que é essa proximidade da pessoa que pode ajudar, influenciar, guiar. Porque eu fui essa pessoa em algum momento. Eu fui essa pessoa que foi no Empório e fui ajudado por várias pessoas a conhecer coisas diferentes. Enfim, é um tema bem interessante que, inclusive, eu acho que a gente deveria abordar no futuro, Lud. Mas, dando continuidade na pauta aqui... Vamos pensar. Tem outro tema também, que é uma frase que a gente usou bastante já no Surra de Lúpulo, a gente ouviu bastante, a gente fala bastante, que é o tal do beba menos, beba melhor. Será que a gente pecou, como a cena de cerveja independente pecou na elitização do consumo com essa frase? O que tu acha, Tiago? Eu acho que essa frase nunca foi tão atual. As pessoas estão bebendo menos. A questão é o que elas estão bebendo. A gente precisa fazer uma análise muito crítica do que está acontecendo atualmente. Eu acho que vocês dois e a minha roda de amigos e as pessoas com quem eu converso dentro do festival, fora do festival, nos bares, a frase que eu escuto é: estou bebendo menos, de fato. Realmente eu estou bebendo menos. Eu estou bebendo menos, se eu for parar pra pensar, gente. Eu te falo com certeza absoluta. Com certeza absoluta, estou bebendo menos. Eu ainda sou o chato da cerveja que assina todos os clubes, Clube da Coisa Linda, Clube da Trilha, Clube da Cromo, Clube da... Eu assino todos os clubes. Eu ainda eu tenho um perfil de consumo grande de cervejas especiais, porque eu quero estar presente nisso, eu quero viver isso. Eu queria ser amigo do Thiago. Meus amigos passam muito bem. É que assim, cara, eu levo esse fim de semana passado foi aniversário do Edson, que faz esse festival comigo, né? Inclusive, abraço pro Edson, pra dele. São pessoas absolutamente especiais para fazer o festival acontecer. Não aconteceria sem elas. Então não posso deixar de citar ambos aqui. Mas aí foi aniversário do Edson. E aí ele é dono do Lambi Lambi, né? Então, no aniversário dele, lógico que tinha Lambi Lambi. Falei, cara, então vou levar cerveja. Aí eu cheguei com uma mala de cervejas, assim, com umas 40 cervejas diferentes. E aí vou abrindo e vou distribuindo, vamos bebendo, vamos conversando, experimentando. Então, assim, beba menos, beba melhor? Com certeza, isso nunca foi tão atual. Nunca foi tão atual. O que a gente precisa é tentar conversar com essas pessoas que estão bebendo menos e não estão bebendo cerveja. A gente precisa tentar entender isso. Eu fico com receio dessa frase ser entendida por uma outra gama de pessoas, que é quem sustenta a base da pirâmide, que por enquanto a gente tá pegando e olhando pro topo da pirâmide. Mas quem sustenta a base dessa pirâmide, quando fala assim, bebe menos, bebe melhor, significa que bebe menos essa merda que você tá bebendo, que essa merda que você tá bebendo é uma titica. Ou seja, você pega e afasta essa pessoa dizendo que o que ela bebe é ruim, que ela não sabe escolher. Você entende? Teve uma vez que eu conversei com uma pessoa e eu falei assim, isso aqui não tá legal, isso aqui eu não gostei. Um prestador de serviço. Ele chegou e reclamou, você falou que o meu serviço é uma porcaria. Eu falei, não falei porcaria hora nenhuma. As pessoas não... Você entende que é a história do discurso, que é a história de contar a história para além do produto, consumo, enfim. Então, eu acho que ela vai ter aderência no topo da pirâmide, beba menos, beba melhor, para falar assim, cara, ao invés de você gastar R$1.000 de Heineken, gasta R$1.000 de Coisa Linda, Croma. Você vai receber muito menos cerveja, mas elas serão de muito mais sabor. Aí é um negócio. Agora, na base da pirâmide, bicho, não compra esse pack de Brahma econômica de 18 latão que você ia comprar por R$50 e compra um latão de tarim. Ele vai dar um tapa na minha cara, que é o que acontece toda semana no Instagram, Brasil. Entendeu? Então, eu tenho mixed feelings em relação ao beba menos e beba melhor, porque eu acho que ele é uma comunicação para... Ele tá sendo usado só ele, quando a gente deveria ter comunicações distintas para públicos distintos. Acho que é perfeita a tua afirmação, Lud. Primeiro, o ser humano, a gente tende a abstrair, né, o consumidor de que no final das contas é bicho, né? Somos seres humanos, gente, e o ser humano não gosta de estar errado. Aí a gente vai dizer assim, tu tá bebendo errado. Acabou o argumento. Aí, daí pra baixo, daí pra frente é pra baixo. Mas tem uma outra coisa que eu vou seguir um caminho do meio sobre o beba menos e o beba melhor. Eu acho que ele funciona bem se a gente fosse 10% do mercado. Aí sim a gente poderia falar sobre elitizar, sobre tudo isso. Aí a gente poderia falar sobre isso. Mas aí a gente tem 10% do mercado. Aí, como a Lud falou, a gente tem uma base maior que sustenta essa bolha.
Essa bolha não, essa pirâmide, no caso, né? Aí eu aceitaria, aí eu acho que faz sentido. Mas quando a gente fala o beba menos, beba melhor, e tem 3 grilos gritando na sala, a gente se torna elitista no consumo e a gente se torna elitista como mercado. Pois é. Vocês já viram alguém do mundo da cerveja dizendo beba menos vinho, beba melhor? Eu nunca vi alguém falando isso. Não, cara, tem o Aprecio com Moderação, que inclusive tem uma história ótima do Washington Oliveto, não sei se todo mundo tá familiarizado, faleceu esse ano, mas grande gênio da publicidade, e em algum momento ele tinha a conta da Brahma, que eu acho que ainda não tinha, acho que já era Ambev, mas ele tinha a conta da Brahma, e ele tinha a conta de um biscoito maisena, sei lá, não era o biscoito maisena, mas era um biscoito que tinha biscoito petisco e tal, não sei o que, nananã, e eles estavam querendo dar o nome do petisco, o nome desse biscoito, e aí o Washington Oliveto falou assim, olha, a minha sugestão seria chamar de moderação. Que era, você vai ganhar uma propaganda gratuita em toda a propaganda de cerveja. Então, tipo, beba a Brahma, aprecie com moderação. Aí, tipo, o cara da fábrica de biscoito não topou. Piraquê. O cara da Piraquê não topou porque ele não queria incentivar o consumo de álcool. Ele não acreditava nisso. E tá certo ele, enfim. Mas, cara, é genial, entendeu? É um gênio. O bicho demais. Miserável, hein? É, gênio. Entendeu? Então, a gente precisa de discursos diferentes para públicos diferentes e a artesanal, a independente, ela agarrou num discurso único, eu acho. Mundial, inclusive, Lud. Um discurso único mundial. Enfim. A vida é muito curta para beber cerveja ruim, né? Assim que a gente tem que... Essa é a forma de elitizar. Pois é. O discurso elitista, sem dúvida nenhuma, para pensar na base da pirâmide e para pensar no consumidor geral. Agora, será que esse é um motivo porque eles não estão fazendo? Isso gera embate? Vocês acham que isso gera algum tipo de até aversão ao mercado? Eu acho que essa mensagem nem chegou lá do jeito que a gente imaginou. Mas eu acho, quando eu falo substituição de PECs lá na hipacondríaca, eu tomo muita pedrada. Pô, tá trocando sei quantos ml de cerveja por 4 garrafinhas, enfim. Mas faz parte, ao mesmo tempo eu tô incutindo na cabeça das pessoas, num conta-gotas, a importância de provar outras coisas. Mas você quer ver outra frase que a gente pega, agarra no marketing, só nele e vai, e que eu não sei se é viável, é beba local. Será que isso é de fato viável para cervejaria independente se manter? Por quê? A gente já teve esse papo, se não me engano, no Braçagem, há algum tempo atrás... Há algum tempo que eu digo... Muito tempo. Temporadas passadas. Que era do tipo, se eu vender só local, será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir me manter? Porque vai abrir um outro amigo aqui do lado, uma cervejaria, vai estar todo mundo vendendo pro mesmo local. Então, tipo, o beba local, será que a gente também não amarrou uma bola de ferro no pé? Então, vamos lá, vamos analisar. É interessante que tudo que a gente tá falando tá meio que se amarrando e se conectando aqui em todas as falas. Pai, a gente fez a pauta, pô. Não, mas sabe o que é incrível, Ludmilla? Ludmilla, funcionou a pauta. Porra, mas a gente tá fazendo isso há muito tempo. É verdade. Mas enfim, a questão da cultura, tá? O beba local, pra mim, ele é muito relacionado à cultura e identificação da pessoa com o seu bar local. Vou falar sobre a Alemanha, mas a Lud poderia falar da Bélgica, porque recente ela foi lá e eu sou paga-pau de cervejaria alemã. Mas a grande questão é que tu vai numa cidade, numa Dorf alemã, numa cidade pequenininha, tem uma cervejaria, as pessoas vão naquela cervejaria. Ah, mas as pessoas não consomem cerveja do supermercado? Consomem, mas elas vão na cervejaria da sua cidade. Existe uma identificação. O vô ia, a avó ia, o pai vai, a mãe vai, o filho vai junto com o pai e com a mãe. Então, existe uma identificação e, principalmente, isso também, ó, de novo, está relacionado à cultura. E eu já falei isso pra Lud 1 zilhão de vezes, inclusive mandando foto dos botecos aqui da minha cidade. A gente ainda tem a visão de que estar num boteco ou num bar é coisa de cachaceiro, é coisa de alcoólatra, é coisa de bêbado. Na Alemanha, é um lugar familiar. Eu sei que na Bélgica também. Em muitos lugares, é um lugar para se estar, para se conviver, para almoçar. Em BH. Olha aí, ó. Viu? Não precisa nem tão longe. Então, entende essa questão? É uma identificação. Primeiro, eu me identifico com a minha cervejaria do bairro, da cidade, ou do bairro, ou da rua. Segundo, é a mudança da cultura de que não é aquilo ali. Então, o beba local, ele está relacionado a isso. E o beba local é beba local, coma local, frequente o local, seja o local, sabe? Eu acho que o local, ele tá muito... E a grama do vizinho é sempre mais verde, né?
Acho que a gente não precisa ser tão literal também, né, na interpretação do beba local, assim. Acho que local pode ser regional, pode ser nacional, pode ser, né, talvez a gente esteja sendo um pouco literal. Mas o beba local, aqui, BH é a capital dos bares, né? A gente tem uma cidade que vive em torno dos bares. Então, para nós aqui, bar é um lugar de família. Então, o problema não é o lugar. Agora, sabe onde que não é um lugar de família em BH? Assim, algumas cervejarias vão me matar por dizer isso, outras vão me agradecer. Família não é lugar de cervejaria. Cervejaria aqui em BH, muitas das cervejarias não têm estrutura para famílias. E isso afasta demais os consumidores. Porque, cara, quem tem poder aquisitivo para gastar e comprar caro uma cerveja, geralmente tem família. Geralmente não é um jovem universitário que está começando a vida, começando emprego e tá conseguindo chegar lá, fazer para esses lugares que tem essas cervejas. Quer dizer, os bares aqui em BH são lotados de adolescentes, isso é espetacular, porque aqui em BH você encontra cerveja artesanal em praticamente todos os bares, você vai encontrar alguma opção. Isso é verdade. Isso é muito BH, cara. Você vai num boteco qualquer, você provavelmente vai encontrar alguma cerveja independente ali. Uhum. E isso é muito legal. A Lud comentou sobre isso comigo uma vez, eu não se lembro qual ocasião, que ela teve aqui pro ISO, e ela foi em alguns bares e tudo mais. Cara, você vai num boteco que muitas vezes tem uma cerveja independente no boteco dessa pessoa. Mas, tudo bem, esse boteco talvez não seja o boteco raiz aqui, que a gente chama de BH, que não tem ambiente de família. Mas as cervejarias precisam montar ambientes de família, porque é isso. Se a cultura é local, tem que estar receptivo para todo mundo. E muitas vezes não é. Você vai no lugar, você tem um assento desconfortável, você não tem espaço kids, por exemplo, que é uma coisa que faz super diferença. Que hoje eu tenho uma filha de 3 anos, eu quero ir, mas minha filha fala assim, papai, lá vai ter brinquedo? Eu falo, não, eu vou deixar minha filha na tela enquanto eu bebo cerveja. Vai. É por isso que eu não tenho filho, mas enfim, vai. Ela fica, eu não sou... Você não quer dar uma cruzadinha pra ela, não? Ah, não sabe ler ainda. Brinca com essa latinha aqui, com essa garrafa de vidro. Não, cara, tipo assim, toda sexta eu vou ao Koala, né? Ela já fala comigo assim, papai, hoje é dia de Koala? Quando ela vai me dar um presente, ela me dá um koalinha. Ela vai dizer, papai, toma um koalinha, você gosta de Koala? Porque toda sexta você vai no Koala. Isso é um registro positivo, Thiago. Isso é identificação no final das contas, que a gente tá falando. Claro. Por isso que eu tô trazendo essa informação aqui. As cervejarias, eu acho que elas têm que ter um ambiente mais familiar, tem que ser convidativa pra família, porque é isso que você falou. Você vai numa cervejaria na Alemanha, é igual nos Estados Unidos, cara. Eu tirei foto e mandei pros grupos aqui, falei, galera, olha aqui, ó. Na mesma mesa tem um senhor de bengala, um adulto, um adolescente e um bebezinho de colo. Pô, isso é sensacional, sabe? Isso nos ajuda a furar a maldita bolha, quer dizer... Sim. A gente precisa transformar o ambiente de cerveja, qualquer que seja ele, qualquer que seja o lugar, desde cerveja barata, periférica, desde cerveja cara, extrema e tudo mais, em ambientes familiares. Porque senão vai ficar mais difícil de pôr essa bolha, sem dúvida nenhuma. Olha, só para complementar sobre ambiente, aí falando de Bélgica de novo, tem um bar na Bélgica que ele só abre domingos e dias santos, porque ele só abre quando abre a igreja que fica na frente dele. E acaba a missa, todo mundo vai pro bar. E não é pro bar almoçar, porque não tem comida. Vai pro bar beber. E aí, quem sai da missa via de regra é família e vovozinho, vovozinha. Entendeu? Então, assim, também não tem pula-pula não, tá? Não tem espaço kids, não. Mas, enfim, é aquele ambiente que a pessoa vai lá tomar uma cerveja ou outra e muito alambique. Ou seja, tem uma coisa de cultura que é uma cultura muito cultura, né, gente? É uma cultura muito prévia, muito... secular. Muito que vem arraigada... Secular, exatamente. E tudo bem, a gente pode criar a nossa. E a nossa pode envolver churrasco, entendeu? A nossa pode envolver cerveja mais leve em algumas ocasiões. Sim, a gente precisa botar as pessoas por alguma porta, para drogas mais pesadas, tais como tarim, koala e outras coisas. Mas elas precisam entrar por uma Krug, puro malte, premium, não sei o quê. Elas precisam entrar de alguma maneira, entendeu? Mas eu acho que Minas tá indo num caminho maravilhoso, cara. Minas é referência pra mim. Sul também, né? Não sei como é que é boteco no Sul, mas Minas tem Verace, Minas tem Krug no boteco, Minas tem... Enfim, fora que tem um bar de cervejaria, aquele, sei lá... como é que é o nome daquele da Octopus? A Greenhouse. O Greenhouse. Uhum. Não tem pula-pula, mas é um ambiente bonito, né? Legal e tal.
Eu sempre acho que poderiam investir melhor em cadeiras e mesas. Por favor, gente. Porque eu tô com 45 anos e é o que você falou. A gente não tá ficando mais novo. Só um comentário, Lud. In de Verzekering tegen de Grote Dorst. É o bar da Bélgica. O nome significa? Putz, eu peguei só uma informação. Não, porque eu achei que você tivesse aí... É um negócio do tipo assim, pra matar minha sede infinita. É um negócio... É uma coisa assim, tipo... Não, in the insurance against the great... o seguro contra a grande sede. Tipo isso. É isso, entendeu? Tipo... Outra coisa. Furar a bolha. Cadeira, gente. Cadeira que fica criando uma hérnia de disco nas tuas costas não é cadeira. E outra coisa, 40 plus, a gente precisa de encosto. Eu não vou ficar sentado na porra de um cepo 3 horas bebendo cerveja. Eu preciso de uma cadeira, gente. Enfim. É isso. Gente, a conversa a gente podia continuar aqui, mas a gente precisa se encaminhar pro final, né, desse programa maravilhoso que está sendo. Mas, assim, será que sobrou para as cervejarias independentes o papel de educar o paladar dos bebedores e bebedoras em novos aromas? Eu fico me perguntando isso muitas vezes, tá? Mas, principalmente, se isso sobrou, se essa foi o que restou para essas cervejarias, como fazer isso sem grana para marketing, ou sem investimento de tempo, ou sem investimento de pessoas, enfim, que no final das contas é dinheiro, né? Como fazer isso? E aí, Thiago? Eu não tenho resposta para isso. Que moleza! Nossa, a pergunta final é maravilhosa. Drop the mic. As cervejarias, assim, como eu falei, os bares, as cervejarias, os tap rooms e tudo mais, lá na ponta, no contato consumidor, é onde eu acho que está o ponto principal. Eu sempre sou hiperbólico nas minhas falas, eu peço desculpa, já falo de antemão. Eu sou uma pessoa hiperbólica, eu falo às vezes que é o melhor do mundo, que é o pior do mundo, mas eu só estou querendo chamar atenção para aquele fato, né? O mais importante da cadeia é quem está lá na ponta. É quem está direto com o consumidor e que a pessoa pede uma Pilsen e ele pergunta, mas você gosta de alguma coisa diferente? Cara, uma pergunta tão simples. E isso vai educando, isso vai mostrando para a pessoa que ela tem mais coisas para experimentar, que ela tem mais oportunidades dentro daquele bar, dentro daquela cervejaria. Ou seja, furar a bolha, de fato, começa na ponta, e eu acho que a cervejaria tem esse papel, mas não é só dela, né? A gente tem toda uma cadeia de mercado, a gente tem pessoas que fazem cursos, inclusive é uma das minhas vontades do ISO, colocar na semana do ISO mais cursos de formação, tanto de bebedores quanto de cervejeiros, colocar mais pessoas, mais bares envolvidos no festival, para ter mais pessoas dentro da comunidade. Então, assim, com certeza nós temos uma questão com formação nas cervejarias e um papel deles de incentivar novos aromas, novos sabores. Eu acho que a gente... Sim, sobrou pra mim o bagaço da laranja. A gente tem esse papel de educar, sim, como você falou, é a ponta lá do bar que vai começar a seduzir o consumidor. E aí, na verdade, é a ponta do bar, mas é tudo uma cadeia pra mim. Pega uma corrente com os elos, tá tudo interligado. A pessoa vai lá, faz uma cerveja muito boa, tem um cuidado, um asseio, produz um chopp não pasteurizado, procura PDVs que trabalham da mesma maneira que ele, lava o copo, tudo certo, nananã, papapá, pipipi, bota um atendente legal pra explicar sobre a cerveja, pra incentivar a próxima. E aí no Instagram do filho da puta, não tem o endereço do bar, o horário de funcionamento correto, cara. Não bota o nome da cidade, bota o nome da rua Poitira, número 39. Isso é onde? Isso é em Nárnia? Isso é em Marte? Como é que eu chego aí? Eu vou? Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas têm que entender que é uma corrente, você precisa fazer tudo. Não é possível você... E é só o Instagram que existe nessa vida agora, infelizmente. As pessoas não estão pensando em novos pontos de contato com seus consumidores. A hora que o Mark brigar de novo com o Xandão, acabou o Instagram, meus amigos. Então, assim, Jesus, como é que eu alcanço o meu consumidor? Eu tenho, sei lá, 116 mil seguidores. Não são meus, são do Mark.
Se ele um dia acordar de mau humor, ele pega e me chuta pra baixo da cama e não adiantou eu ter trabalhado naquele perfil 8 anos, por exemplo. Então, assim, tem coisa rudimentar que é feita errado, entendeu? Então, isso também, se fosse, entre aspas, só aroma e sabor, dava pra levar. Começa a dar uma cerveja aqui e ali, faz uns cursinhos, enfim, dá pra ir, pra você pelo menos trabalhar o seu local, que é isso, né? Beba local. Agora, você entra no Instagram, não tem nenhuma informação, o último post tem 2 anos. Ah, gente, vocês querem acabar comigo? Aí não dá pra defender. É o tosco fantasiado de artesanal, né? Tosco fantasiado de artesanal. E a desculpa vai ser porque eu sou uma equipe. Só eu faço tudo. Se a gente mostrasse, né, Lud, o que a gente faz em 2 pessoas. Pois é. Meus amigos, a gente conseguiu pelo menos deixar um monte de pulgas atrás das orelhas de quem vai ter paciência pra nos ouvir. Concordam? Certamente. Que prazer. É isso. Eu acho, na verdade, que a proposta desse programa é vamos continuar essa conversa, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp, nos grupos mecenas da Apoiador Braçagem, no grupo do ISO, que eu tenho certeza que tem. Então vamos conversar, porque de repente a gente conversando, alguém tem uma ideia boa e a gente implementa nas bolhas pra ir estourando ou reforçando as bolhas. É isso. É isso. Vamos aumentar esse plástico bolha, né? E fazer ele maior, né? É isso. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram quanto no TikTok, e tem uma sugestão de pauta ou convidados, e-mail para contato @surradilúpulo.com.br. Tiago, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui conosco, hein? Prazer todo meu. Por favor, espero vocês no ISO 2026. Já temos data? Opa, vamos soltar. Eu acho que quando vocês soltarem aqui, a gente já deve estar com a data definida. Vai ser no final de maio mesmo. O ISO sempre vai tentar ser no final de maio. Acho que esse é um objetivo nosso para exatamente ter... O calendário das pessoas já está pré-programado. O último fim de semana de maio é o Festival ISO, né? Legal. Então, provavelmente vai ser o último fim de semana de maio mesmo, mas com certeza quando vocês soltarem a gente já vai ter a data, a gente já está negociando isso, já está fechando a data. Show. Vai ser o mesmo modelo, da mesma forma, com o mesmo número de pessoas. A gente esse ano não vai ter como crescer mais, porque a casa não cabe mais pessoas, a gente gosta muito daquele lugar. Uhum. Eu acho que um dos espíritos do festival é aquele lugar, então a gente ainda vai manter lá por enquanto. Mais cervejarias, né? Esse ano foram mais 50 cervejarias, mais de 160 cervejas, mais de 3 mil litros, mais de 1.200 pessoas e 10% de álcool em média. 10% de álcool. Que beleza, Brasil. Então já fica aqui a provocação que logo menos eles vão ter que virar mecenas de novo para poder divulgar aqui, pra gente dar desconto para mecenas. Então a gente aguarda vocês aqui novamente também. Sem dúvida nenhuma. A gente quer incentivar sempre o mercado e quem produz conteúdo, cara. E parabéns para vocês. Parabéns para ambos pelos conteúdos, que eu acho que assim... Muito obrigado. Vocês estão sobrevivendo numa era de escassez e eu acho que estão muito na frente do mercado e tomara que eu torço pessoalmente para que dê certo. Show de bola. Obrigada, Thiago. Então, Henrique, o que a gente fala nesse final? Até a próxima. Até semana que vem. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.